Fala, mamíferos! Aí sim, mais uma vez, uma voz feminina para falar um Fala Mamíferos diferente, não é não, Ronaldo? É o famoso toque feminino, né? É o toque feminino. É aquele que começa, você viu que sai até mais suave, não ficou aquele negócio estourando o áudio do microfone. Eu achei que era a Sandy que tava falando. É quase. A Sandy tem que melhorar muito ainda para conseguir fazer um Fala Mamíferos desse. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom ter vocês aqui de novo com a gente para mais um episódio do Mamíferos Podcast. O pior podcast da bovinocultura leiteira do Brasil. Tava com a saudade imensa de vir aqui falar as mentiras para vocês. Vamos começar, né? Ronaldo já está aqui dando um oi para vocês, é lógico, ele que vocês já conhecem bastante, mas se você está aqui a primeira vez, Ronaldo é um dos donos da Companhia do Leite e está aqui com a gente nesses episódios do podcast praticamente todas as vezes. Eu sou o Daniel, do meu lado a gente tem a... Brenda. É isso aí, a nossa musa do Fala Mamíferos. Tudo bem, Brenda? Tudo bem. Então tá bom. E além disso, temos também um convidado, a celebridade, aquele que abrilhanta a nossa mesa, para vocês não ficarem só escutando a nossa voz sempre, que hoje é o Luiz Gustavo, pesquisador da Embrapa. Tudo bem, Luiz Gustavo? Tudo bom, Daniel? Boa tarde. Tranquilo. Eu agradeço o convite, prazer estar aqui com você. Bom demais também, bom demais. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. E aqui, normalmente, o pessoal costuma falar o currículo do entrevistado, mas eu acho que ninguém melhor para falar do seu currículo do que você mesmo, né? Então, você poderia passar assim de uma forma bem leve para a turma quem que é o Luiz Gustavo e por que que a gente está aqui hoje nesse episódio com você? Daniel, eu sou médico veterinário, né? Formado na UFV, em Viçosa. Eu fiz mestrado lá também. Passei 2 anos no Canadá fazendo uma residência e entrei na Embrapa Brasília, na Embrapa Cerrados. Depois fui transferido para a Embrapa Gado de Leite e fiz o doutorado na Flórida, nesse período já pela Embrapa, já, Universidade da Flórida, e retornei tem 5 anos aqui para a Embrapa. Então, hoje eu sou pesquisador aqui da Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora, e Coronel Bastia, que é o nosso campo experimental. Profissionalmente, resumidamente, é isso. Trabalho com reprodução animal, trabalho com fisiologia de ovário, ultrassonografia, transferência de embriões, produção in vitro de embriões. Essa é a minha área de atuação. Né? Casado, tem filhos? É importante as meninas, filhos do produtor, gostam de saber. Tenho filho, Lucas. É isso aí, você viu que parou no filho, né? O resto abriu para interpretação. E o Luiz Gustavo, para mim, ainda tem uma coisa muito interessante dele, que eu era do tipo de veterinário que achava que ultrassom era bobagem. A gente podia trabalhar sem ultrassom e até um certo ponto é verdade, mas é lógico que se você quiser fazer um trabalho completo, um trabalho assim bem interessante, você acaba precisando do ultrassom. E eu tenho que agradecer ao Luiz Gustavo, que foi a pessoa que de fato me mostrou a importância e me ensinou a trabalhar com ultrassom, não é mesmo? Que bom, né? Tem que agradecer nada. Eu esqueci de falar que eu tenho a honra de ser colega de trabalho do pai do Daniel. Do Nico, nosso querido aqui, Antônio Cândido, pai para os íntimos do Nico, né? Então, a gente teve a oportunidade aí também de trabalhar um pouco junto, né, Daniel, nessa parte. Foi uma honra passar o que eu podia passar para você de conhecimento. Bom, acho que você fez um bom proveito, né? Não, com certeza. Durante muito tempo, hoje em dia não mais, dá até uma saudade, mas de fato tem. Mas vamos lá, gente. Passando aqui direto para o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre diagnóstico subprecoce, a gente vai falar sobre outras técnicas de IATF, além daquela que normalmente você usa na sua fazenda, porque afinal de contas, a gente está aqui com um pesquisador que descobriu uma das técnicas para você poder fazer o diagnóstico o quanto antes nas suas vacas. E fala para o pessoal aí, fazendo um favor, Luiz Gustavo, que técnica é essa, como é que ela chama, que mistério é esse e de onde você tirou essa ideia? Bom, eu sempre trabalhei com ultrassonografia, né, desde experimentos de mestrado, a gente trabalhava muito com o corpo lúteo, né, que é essa glândula aí responsável pela gestação, que é presente no ovário das vacas. Né? Então, a gente trabalhava com imagem de corpo lúteo, a gente tem esse histórico de trabalhar com ultrassonografia e análise de imagens de ultrassom. Aqui na Embrapa, meu orientador, João, que trabalhava antes, já há bastante tempo com isso.
E a gente tem dessa linha de pesquisa, a gente foi evoluindo, né? Em 2009, 2010, a gente conseguiu uma aprovação de um projeto que era da Fabrig, que tinha recursos maiores, e a gente conseguiu adquirir um ultrassom com uma função chamada Doppler, que ele permite a gente fazer uma imagem de fluxo sanguíneo, né, um Doppler colorido. A imagem mostra para a gente o fluxo sanguíneo numa estrutura em forma de pixels coloridos, de pontos coloridos na imagem. Esse ultrassom, para vocês terem uma ideia, na época custou $50 mil. Então, assim, era realmente uma oportunidade que a gente conseguiu adquirir esse equipamento mais caro. E a gente começou a fazer experimentos com ele, né? A princípio, como eu falei no início, a gente fazia de fisiologia de ovário, entender como funciona folículos, desenvolvimento do corpo útero, relacionar a função do corpo útero com concentração plasmática de progesterona, concentração circulante, né, no sangue aqui, de progesterona, que é o hormônio que o corpo produz. E a gente fez, então, uma avaliação, a gente fazia avaliações seriadas, né, de animais, fazia durante o ciclo estral, a gente fez no dia 12, 14, até o dia 20, ciclo, né, que seria começando com o cio, né, o D0, né, o início do ciclo, até o final do ciclo, aí, que é em torno de 21 dias. Né. E a gente começou a perceber, com esse ultrassom que alguns animais não tinham fluxo sanguíneo no corpo útero. A gente sabe que o corpo útero é necessário para a gestação da vaca. Então, se não tem fluxo sanguíneo, não tem função no corpo útero. Ele precisa de sangue, precisa de irrigação, né, de perfusão sanguínea para ele desempenhar a função dele. E a gente falou, opa, peraí, então alguma coisa está acontecendo. Essa vaca não pode estar prenha. Isso com 20 dias, que a gente não conseguiu enxergar nada dentro do útero. Não dava para ver feto, batimento cardíaco, nada. A gente só via o ovário. E aí, na época, a gente até chamava, você perguntou o nome, né? A gente chamava de diagnóstico vidente. A gente estava predizendo, ou assim, a gente estava quase que adivinhando se a vaca estava prenha ou não. Se não tem fluxo sanguíneo, não vai estar prenha. Mas eu não tenho mais nenhuma indicação, eu não tenho certeza, eu não estou vendo feto, embrião, nada. Então a gente chamava de experimento vidente. E a gente começou a fazer essa avaliação em vários animais. Então a gente começou, quem não tinha fluxo sanguíneo no D20, essa vaca está vazia. E aí depois a gente fazia o diagnóstico do ultrassom normal, né, mais comumente utilizado, também no dia 30, 32, que a gente conseguia ver o embrião, o batimento cardíaco. E a gente viu que realmente a nossa método de diagnóstico precoce, aí hoje em dia, assim, o diagnóstico baseado em fluxo sanguíneo, nome diagnóstico precoce, super precoce, esse que seria o nome diagnóstico de gestação, que eu estou falando. E a gente começou a ver que para identificar animais não gestantes, era 99%, 100% de acerto. Então, assim, a vaca que não tem fluxo sanguíneo no dia 20, ela com certeza vai estar vazia lá, quando a gente fazia o diagnóstico definitivo lá no dia 32. Essa é a técnica aí que a gente vislumbrou aí, quase que sem querer, que a gente estava fazendo outro tipo de experimentação. Então, assim, só para resumir, me fala se eu estiver errado, eu vou repetir aqui, só para às vezes poder explicar de uma forma diferente para a turma também. Na verdade, você usa um ultrassom, que tem o tal do Doppler, que você consegue ver o fluxo sanguíneo. Se o sangue está vindo ou está voltando, ele fica azul ou vermelho no ultrassom, não é isso? E a gente sabe que precisa de ter um corpo lúteo no ovário da vaca para que ela esteja gestante. Se eu tenho esse corpo lúteo e tem fluxo sanguíneo nele, significa que muito provavelmente ela está prenha. Se eu não tenho fluxo sanguíneo suficiente nele no D20, então essa vaca está muito provavelmente vazia. E aí você acaba fazendo o diagnóstico das vacas vazias, não é isso? A prenha a gente não tem certeza absoluta, mas a vazia é vazia, não é isso? Exatamente. A gente fazia uma correção. Se tem fluxo sanguíneo no corpo lúteo, a gente não diz nada. A gente tem, se não tem, a gente diz que não dá prenha. Então, ele é um método de diagnosticar a vaca vazia. É um método de valor, a gente chama de valor preditivo negativo, né, para você confirmar que é negativo, de quase 100%. Para positiva, não. Por quê? Porque tem um número relativamente considerável de falso positivo. Então, essa vaca que tem fluxo, mas depois, lá no DG lá de 30 dias, ela vai dar vazia. Por quê? Porque ela pode ter simplesmente uma fase mais com um ciclo mais longo, né, uma fase luteal mais prolongada. Então, no dia 20, ela ainda não teve a luteólise, né, que é essa eliminação do corpo, da função do corpo lúteo. Ela vai ter ali no D22. Como a gente vê, né, tem vaca que tem ciclo de 18 dias, tem vaca que tem ciclo de 23, 24 dias.
Então, esse da imagem eu dei 20 e vai estar lá com fluxo, não necessariamente ele está prenha. Ou pode ter uma perda, ela pode estar prenha no 20, ter embrião lá, mas ela perde do 20 ao 30. Então, assim, 1/3 desse falso positivo é isso. É uma vaca que perdeu. Ela estava prenha no 20, mas a gestação não progrediu até o 30, né, 32. O resto é isso, é fase luteal prolongada. Então, é importante salientar o seguinte, é um método de diagnóstico de vaca vazia, de vaca não gestante. Não tem fluxo, é não gestante. Tem fluxo, não dá para falar nada. A gente não fala assim, tá prenha porque tem fluxo. Então, eu falo assim, não tá gestante porque não tem fluxo. Isso é, né? E é muito interessante, né? Que olha só que bacana. A gente está trazendo aqui para vocês essa técnica que é relativamente nova, não foi de ontem, né? Mas tem quanto tempo que você começou a usar? Desde 2010, não é isso, Luiz? A gente fez isso, começou em 2010, a gente publicou os primeiros resultados em 2013. 2013, fazendo 10 anos. Estamos aí fazendo 10 anos que essa tecnologia passou para a turma aí e tem gente que nem insemina, né, não, Ronaldo? Para vocês terem... Não está fazendo nem ATF. Eu achei um número muito bom. É até uma curiosidade para você, Luiz. A gente fez um diagnóstico aqui em 4.200 fazendas. Identificamos 20% das fazendas inseminando. Numa amostra de 4.200 fazendas, que foi trabalhada a população dos fornecedores de 26 laticínios. Esse diagnóstico foi feito em 4 estados. Ao mesmo tempo que o número pode parecer para alguns assustador, né? Ter 20% apenas de inseminação, eu achei um número muito bom. Eu tinha informações, né, anteriores a 2010 que isso ainda era 10%. Né? Então, numa amostra desse nível, né, entender que já tem 20% de pessoas inseminando, significa que nós estamos no caminho, tomara que evolua bastante a técnica. Eu queria dar uma contribuição, pensando assim, tentando realizar para as pessoas que tiveram menos contato com a anatomia aí, do que nós estamos falando, né? Então, para quem não conhece isso dentro da vaca, eu vou tentar fazer algumas comparações para ajudar vocês a realizarem. Dá para vocês terem uma ideia do que é ovário, certamente, né? Aí a maioria já vai ter mais afinidade do que se trata. Lá no ovário da vaca, lá que parece uma amora aí, é como se tivesse uma verruga nela. Né? E essa verruga ela é responsável por produzir o hormônio que vai manter a vaca prenhe. O que eles vão fazer é colocar o ultrassom nessa verruga e ver se tem fluxo sanguíneo lá. Se tiver fluxo sanguíneo, essa vaca está prenhe. Provavelmente está prenhe, né? Tem chances de grandes chances de estar prenhe. Se não tiver, é praticamente certeza de que essa vaca... se essa verruga não tiver essa irrigação, é praticamente certeza de que essa vaca está vazia. Mais de 99% de chance aí. Então, assim, só para poder o pessoal conseguir realizar do que a gente está falando, né? O Luiz aí e todos. Né? E qual que é a grande vantagem disso? Hoje, se você for incrível, fez um IATF, você é incrível, em 38 dias, você consegue fazer o diagnóstico de gestação para saber se o animal está prenhe ou não daquela inseminação, certo? Uhum. Ou seja, você precisa esperar 38 dias para ter alguma resposta de se você precisa de fazer um outro serviço nesse animal ou não. Com essa nova técnica que o Luiz Gustavo está trazendo para a gente, você consegue fazer isso com 20 dias, ou seja, você ganha 18 dias. Então, no leite já é uma coisa bacana. Agora, no corte, imagina quando tem estação de monta, você conseguir fazer mais um serviço ou até 2 serviços aí dentro da sua estação de monta. Olha o tanto que isso não melhora na porcentagem de vaca prenha que você tem no final da estação, né? E cabe um reforço, que eu acho que é muito importante, que tem um vício da cabeça do produtor e de muitos técnicos mesmo, né, que trabalham na área, de que nós vamos usar ultrassom para poder definir a vaca prenhe. Para poder bater o martelo que ela está prenhe mesmo, nós vamos fazer isso aí lá quase com 60 dias, vai retocar esse animal, até falar assim, não, de fato ela reteve, né? Isso aí faz na mão, né? Você vai pegar uma evidente assimetria no útero ali e você vai fazer na mão, não precisa de ultrassom para fazer isso. Então, para ter certeza que a vaca está prenhe, nós não vamos precisar de ultrassom. A grande vantagem e o grande desafio é você saber quanto antes a vaca está vazia, para poder acelerar o processo de reprodução. Então, a grande vantagem da técnica que nós vamos discutir mais aí com o Luiz é achar a vaca vazia mais cedo. É isso que vai mudar o resultado da sua fazenda. Achar a prenhe, qualquer um acha. Mas o ultrassom, ele foi feito para você ver a vaca prenha.
Principalmente o produtor, que não acredita no veterinário. Depois absorve o brião, falou que estava preto, estava vazio e tal. Que é atrevido e acabou achando as funções, então. Vai lá, você tá certo, Daniel. Você tá Exatamente. certo, mas você vai preso assim mesmo. Chegar pro produtor e falar assim, aqui, ó, você tá vendo aqui, ó? Tá prenha. Então, acho que o Luiz Gustavo pode falar aí pra gente qual que seria a importância, então, de diagnosticar essas vacas vazias o mais cedo possível. Alguns comentários. Daniel, 28 dias, tá? Dá para a gente fazer um ultrassom. Você falou 38 mais 28. Então, a gente reduziria aí em torno de 8, 10 dias. O pessoal geralmente a turma faz aí em torno de 30 dias, né? Depende do calendário de visita na fazenda. Eu quis dizer junto com o protocolo, né? Junto com o protocolo, exatamente. Tá, beleza. Mas aí, então, o Doppler seria 30, né? 20 mais 10. Seria 20 depois da inseminação. E eu não diria que, assim, você colocou o Doppler, viu que tem fluxo no corpo lúteo, ela está provavelmente prenha, não, só que né? Se eu coloquei e não tem fluxo, ela está vazia. Se eu coloquei e tem, não falo nada. Não gosto nem de criar essa expectativa, porque é isso, vai ter bastante falso positivo, né? Reforçando isso, é um diagnóstico de animais não gestantes. Isso. Não tem fluxo, está vazio. 99, 100% de chance dela estar vazia. O objetivo, respondendo a Brenda, o objetivo do diagnóstico de gestação é identificar a vaca vazia. Em termos de tomada de decisão, eu vou interferir na vaca vazia. A vaca prenha, para mim, não é problema. Então, isso é uma coisa que a gente também, eu acho que o veterinário, principalmente de campo, se você mudar esse estado na mente, né, se você está indo lá, não é para fazer diagnóstico de não gestação. Você quer saber quem é a vaca que está vazia, que é ela que é o seu problema, você resolver. A vaca prenha, ela vai continuar prenha, não vai ter problema. Então, tem uma das vantagens do ultrassom, né, que a gente vê, as pessoas falando assim, não, eu prefiro, deixa para eu fazer com 60 dias, porque aí eu já resolvo isso, não preciso ficar retocando, né, não preciso fazer retoque nem nada, mas 60 dias, aí vai ter vaca vazia lá, que 60 dias vazia, e você não fazia nem ideia. Então, olha o prejuízo que é isso, né? Quantas você já teria tido uma ou duas, 60 dias, talvez ter quase 3 chances de reinseminar ela, né, de tentar emprenhar ela. Então, o ultrassom tem essa importância, né, de você antecipar o diagnóstico de vaca vazia, que é o seu objetivo. Você tomar uma decisão com ela, você tem que intervir nela, né, na vaca vazia, como você vai fazer para tentar emprenhar ela. Outra vantagem seria, então essa é a importância, né, de identificar a vaca vazia. Você melhora em termos de taxas zootécnicas, você melhora a sua taxa de serviço, né, porque se você ficar muito tempo esperando, sua taxa de serviço vai diminuir, sua taxa de prenhez final do rebanho lá, assim, quantas vacas gestantes das elegíveis, né, das aptas, em um período lá de 21 dias, que seria o ciclo da vaca, qual a porcentagem desses animais que estão gestantes, né, nesse período aí. Se você não está identificando quem está vazio ou não, você vai só diminuindo a taxa de serviço e diminuindo a taxa de prenhez, consequentemente. Mesmo que você tenha uma taxa de concepção alta, né, eu insemino e a maioria emprenha. Mas se você demora a identificar quem ficou vazia, você acaba penalizando aí. E é importante lembrar disso. O ultrassom também ele é uma ferramenta. Você faz o diagnóstico melhor, faz palpação. Eu sei que ela está prenha ou não, mas o ultrassom, você vê o feto, você vê batimento, você vê se tem alguma normalidade ali ou não. Você consegue fazer um diagnóstico melhor. E outra coisa é que você consegue fazer coisas que você não conseguiria fazer na mão. Por exemplo, a sexagem fetal. Você não consegue fazer esse ultrassom. Só mais uma informação aí sobre as vantagens. E agora, Daniel, está na hora da gente fazer uma concepção no botão se inscrever. Aquele nosso seguidor, ou que ainda não é seguidor e que não está inscrito no nosso canal, dá um pause aí, vai lá, se inscreve no canal do Mamíferos. Se você ainda não segue as redes sociais do Mamíferos e da Companhia do Leite, para tudo, aproveita essa parada, respira, toma uma aguinha, faz igual o Daniel fez agora, toma uma aguinha, vai lá, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram e não pode deixar falhar esse episódio especificamente, para quem gosta da área de reprodução, para quem precisa de agilizar a concepção dos seus animais, agilizar a reprodução, não pode perder essa oportunidade, vai lá e
confere o fluxo sanguíneo do botão compartilhar e joga isso no grupo do WhatsApp dos seus companheiros produtores de leite. Fecha parênteses, falei tudo que precisava? Falou assim, segue, você tem que seguir o Luiz Gustavo, tem que seguir a Companhia do Leite, seguir a JPA. E agora nós temos que fazer a propagandinha daqui da JPA e da Companhia do Leite, né? Dá uma carreirinha lá nas nossas redes sociais, segue a gente, confere o material que tem lá. E também, Luiz Gustavo, e o pessoal quer procurar você nas redes sociais e fazer perguntinhas sobre reprodução, tem? Tem o Instagram, né, o tradicional aí. Instagram tradicional, Luiz GP Siqueira. Darius vai deixar para vocês aqui também debaixo na descrição aqui o link também para você ver e o arroba e o canal da conta do Luiz Gustavo também para você poder seguir e mandar a pergunta que você quiser. Ele adora responder perguntas. Se você tiver 10, pode mandar 20 sem problema nenhum, que ele responde todas. Isso se ele não te ligar, entendeu? Daqui a pouco ele tá enrolado lá, o pessoal batendo no telefone querendo falar com ele, né? Luiz, conta pra turma o seguinte, esse ultrassom de Doppler, a gente não vê isso em qualquer lugar, né? Isso é difícil. Como é que está isso hoje em dia? Já está mais fácil de adquirir? Já é uma técnica que a gente consegue fazer aí mais tranquila a campo? O que você me diz? Como eu falei no início lá, há 14 anos atrás, quando a gente comprou, era um equipamento muito caro, né? Mas hoje em dia já está bem mais acessível. É óbvio que ele é mais caro do que o ultrassom convencional, né? Não são todos os equipamentos que têm essa função de Doppler colorido, mas, em geral, o que eu vejo em congresso, né, tem lá o stand lá do pessoal do ultrassom, eles têm aumentou bastante a venda de ultrassom com Doppler, muito por causa disso também. A gente tem pequenos animais, né, cães, gatos, o Doppler é normal, né, tem uma avaliação clínica, né, mas nos grandes animais a principal função hoje em dia é esse diagnóstico de gestação precoce. Teve alguns anos atrás, eu fui dar uma palestra no congresso da SBTE e tinha bastante sobre isso, né, tinha bastante gente que comprou e o pessoal até ficou assim, não, mas aí não precisa do Doppler, eu vejo o CL, já vejo que ele não tá bom já. Mas o Doppler treinou o olho nele, né? Então, assim, você fazendo com o Doppler, você acaba aprendendo a ver um CL, mas o Doppler é a afirmação ali, para ver se tem fluxo sanguíneo ou não. O resto é você olhar lá. Uma coisa importante da gente lembrar é que você fala assim, não, mas por que tem Doppler? Se ela estiver vazia, ela não vai ter fluido. Não vai, porque ele é uma glândula, como diz o Ronaldo falou, é uma verruguinha lá, né, que ele demora a regredir. Ele perde a função, a primeira coisa que acontece com ele, fisiologicamente, é ele cortar o fluxo sanguíneo. Então, ele não produz mais o hormônio que ele precisa produzir. Mas ele fica ali. Então, você coloca o ultrassom convencional, ele está lá. Ele está ali, se você palpar, ele está lá. Mas você consegue antecipar e saber que ele parou de funcionar, digamos assim. Ele está presente, mas não está funcionando. Então, essa é uma característica importante para o pessoal entender. Senão você fala assim, não, é só ver que se não tem, tá vazia. Não é. Ela tem sem função. CL que não está funcionando mais. Me conta uma coisa, tanto para leite quanto para corte, tanto faz, a técnica funciona bem. A sua experiência prática mesmo fazendo esses diagnósticos, você até falou, né? 1/3 dessas vacas não vazias, no final das contas, é uma absorção embrionária que depois você vê que ela de fato estava vazia, algo do tipo. O que é números práticos mesmo, assim? O que você me traz da utilização da técnica? A adoção vai depender muito do tipo de rebanho, né? Qual a necessidade de fazer esse diagnóstico precoce? Tem gente que vai falar assim, não, eu não vou chamar um veterinário aqui para passar ultrassom no dia 20, se depois do dia 30 eu vou ter que fazer de novo, né? Mas então depende do tipo de rebanho. Por exemplo, rebanhos que têm uma taxa de concepção mais baixa, gado leiteiro de alta produção, vai ter 35%, 40% de concepção, a maioria vai estar vazia. Então, quanto antes você identificar essas vazias, melhor. Talvez seja uma técnica mais indicada para esses casos. No gado de corte, no lote de novilhas, que você vai ter 60%, 65% de concepção, a maioria vai estar pré. Então, será que vale a pena você usar o Doppler? Mas, apesar disso, no gado de corte muita gente tem utilizado. Tem pessoal da USP lá, o Guilherme Pugliese, o professor Pedro, que eles têm feito bastante em gado de corte, encurtando a duração da estação de monta. Então, você consegue reduzir esse intervalo entre inseminações, né?
Eles até tem umas recomendações, né, um protocolo lá, né, de estação de moto, que você consegue fazer 3 inseminações numa estação em intervalo de 48 dias. Você fazendo isso, insemina, faz diagnóstico precoce, reinsemina as vazias, faz diagnóstico precoce, reinsemina de novo. Então, você consegue encurtar a estação de monta, aí você vai ter bezerro nascendo mais cedo, né, na estação de parição, vai desmamar mais pesado. Então, tem toda uma parte que não é só da reprodução, um ganho indireto, né, um ganho de peso de mama, bezerro nascendo mais cedo, vaca empreendo mais cedo, uma estação de monta mais curta, né? Então, no gado de corte tem bastante atividade também, e no gado de leite. Na prática, é isso, vai depender muito do tipo de rebanho, de qual manejo reprodutivo daquele rebanho. Tem situações específicas, tem gente que vai falar, não, para mim não vale a pena, eu vou adotar, vou fazer o tradicional lá com 30 dias. Mas, independente disso, que faça o diagnóstico o mais cedo possível dentro daquele rebanho, para identificar a vaca vazia, o mais cedo possível para reduzir o intervalo entre inseminações e melhorar a taxa de serviço, isso aumentar a taxa de freguês. Luiz, agora você vai ficar bravo com o cidadão que faz essa, mas existe. Compra o ultrassom, passa o ultrassom na vaca, vazia e solta. Faz o diagnóstico precoce, né? Chega, é verdade, tá vazio. Abre a porteira aí, pode ir embora. Próximo, essa aqui tá prenha. Próximo, essa aqui tá vazia. Não, meu amigo, você tá fazendo diagnóstico precoce, a decisão tem que ser precoce. Animal no tronco já sai com o protocolo iniciado, né? Aproveitar o manejo aí. Então, chamar atenção, mesmo que aí independente de Doppler, né? Mas tem muita gente dando diagnóstico mesmo na mão, diagnóstico com ultrassom convencional, e o animal passou o animal no manejo, passou o animal no tronco e não toma decisão. Tá vazia, tá solta. É um absurdo um negócio desse. E aí, assim, com certeza a carapuça serviu para mais da metade das pessoas que estão escutando nós aqui. Ou então tem aquele negócio, né? Não faz nada na hora para andar mais rápido, para depois eu poder fazer o protocolo. Aí você tem que fazer mais um manejo nos animais, que já estava no tronco ali podendo rodar, para você poder tomar uma atitude, né? E às vezes é consumido pela rotina da fazenda, esquece, perdeu mais 30 dias até ver o que acontece, até que o veterinário volta. Mas como assim você não fez o protocolo que a gente combinou? Então, até os veterinários mesmo, né? Você está com a visita agendada numa fazenda, ligou na fazenda para confirmar, ou tem os hormônios lá? Parece uns negócios tão básicos, você fala assim, depois que a gente comenta, você fala assim, mas pera lá, como esse cara tá indo lá e não tem o hormônio na fazenda? Gente, a carapuça serviu para outra metade agora. Interessante você falar que é isso. Uma das vantagens do ultrassom é que é em tempo real, né? Você faz ali, você decide na hora que você vai fazer. Porque você tem teste de gestação, que você coleta leite, coleta sangue, vai dosar hormônio, vai dosar, tem umas proteínas associadas à gestação, só que você não. Aí você tem que mandar para o laboratório, você tem que fazer, né? Agora, o ultrassom não é tempo real. Você faz ali, você olha, na hora você tem que decidir e tem que tomar a decisão e tem que fazer alguma coisa. Realmente faz sentido você fazer e largar para lá, só por fazer. Luiz, você já chegou a alguma conclusão de, por exemplo, estou chutando aqui, viu? Animais que têm um problema nutricional, que passam fome, algo do tipo, a tendência é que as não negativas sejam mais negativas no final? Tem alguma coisa nesse sentido? Você já chegou a analisar um dado desse? Eu estou querendo começar a englobar agora a questão do manejo junto com a técnica, até para falar da situação da IATF, né? Então, 20% usa... Quanto que você falou? 20% usa IATF, não é isso? 20% usa inseminação artificial. Usa inseminação artificial. Quantos por cento será que usa IATF? Para a gente depois chegar à conclusão de quantos desses estão aptos e conseguem fazer o que o Luiz Gustavo está falando. A gente não fez nenhum experimento com isso, mas eu estou entendendo. Seu raciocínio é o seguinte: uma vaca com score baixo, mesmo que ela emprenhe, a chance dela perder a gestação é maior. Né? Isso. A gente sabe disso. Uma vaca que não manifestou no protocolo, ela tem menor chance de emprenhar, e se ela emprenhar, ela tem uma chance maior de perder a gestação. Então, mas a gente não tem número para te falar. Até porque é difícil, eu não sei o que é perda e eu não sei o que é ciclo longo. Né? A gente teria que acompanhar direto e realmente a gente não fez esse tipo de trabalho. Mas faz sentido isso, você assiste falsos positivos, né?
serem mais comuns se tiver uma condição nutricional inadequada. Seria porque elas estão perdendo mais. Mas não dá para a gente numerar isso aí. Só uma questão que eu lembrei aqui, em geral, quando a gente calcula como se fosse um teste diagnóstico, esse ultrassom do corpo glúteo, a gente calcula a especificidade dele, né, para a vaca não gestante, né? Então, metade daqui não vai estar prenha, a gente consegue identificar. Um pouco mais da metade, 55%. Então, das que não vão estar prenha, né, que não estariam prenha lá no D30, um pouco mais da metade a gente identifica aí 10 dias antes. Então, basicamente é isso. Você vai ter, é por isso que eu falei que você com concepção baixa, né, aí você vai ter a maioria vazia mesmo. Então, se você identificar, se já acelerar o processo de reinseminar metade daquelas que vão estar vazias, já é um ganho, né? Aí tem que colocar na balança, ver aonde vale a pena ou não. Sobre a IATF, só alguns dados que eu tenho aqui, é que hoje no Brasil, em geral, 97% das inseminações são IATF. Se você considerar o número de protocolos e o número de doses de sêmen, né? Esse número é excelente, Ronaldo, 20%. Eu lembro que a gente tem curso de inseminação aqui no Embrapa, né, que eu sou instrutor lá, eu sempre falava disso, 6%, 8%, chegou a 12%, e nos últimos, de 2017 para cá, a gente está aí quase 20%, 24%, 25% do rebanho inseminado. E aí, uma pena que isso foi muito puxado pelo gado de corte, por causa da IATF do gado de corte, que foi viabilizada aí, viabilizou muitas fazendas a fazerem inseminação, por IATF gado de corte. O gado de leite fica ali patinando um pouco ainda. Deveria ser muito maior, muito mais fácil, né? Em tese, é muito mais fácil você usar a inseminação e gado de leite. Está ali no curral todo dia, né? São rebanhos um pouco menores do que gado de corte, mais intensivos, tipo de criação, mas ainda a grande contribuição para a IATF nesse salto aí do custo de inseminação rebanho se deu no gado de corte, né? Pelo menos pelos dados que a gente vê. Eu não sei se eu vou pular nossa pauta agora, se eu estou atropelando a pauta, mas que bateu uma ansiedade aqui para fazer a conexão dessa aceleração, né, identificar o animal vazio mais cedo e dar intervenção mais cedo. Nos seus trabalhos, na sua rotina, você já juntou a técnica de diagnóstico precoce com ressincronização? Já. A gente tem dois tipos de ressincronização. A primeira seria uma ressincronização precoce, que a gente, no D20 lá, aí também depende, tem alguns pesquisadores que fazem um D22, né? Depende do calendário também. Você não pode adiantar muito. Se você adiantar para D18, D19, você começa a ter muito falso positivo, mais falso positivo ainda. Você está pegando mais cedo o ciclo, se essa vaca tem um ciclo mais. Então pode ser entre o D19 e D22 aí, né? Mas vou falar do D20, que é o que a gente fez, né? Então, aí você identificou vazio no D20, você já começa o protocolo dela, daqui a 10 dias você vai inseminar, né? 10, 11 dias, dependendo do protocolo. Ou você pode fazer uma ressincronização super precoce, que você começa o protocolo em todas que foram inseminadas, você não sabe se está vazio ou não, você começa o protocolo D12 ou no D14, né? Inseminou no D0, 12 ou 14 dias depois, que já começa o protocolo. Se você coloca um implante, aí a gente tem a questão do benzoato de estradiol, né, do estradiol, que pode aumentar, a gente fez alguns experimentos aqui, que poderia aumentar um pouco, diminuir a concepção, né, o estradiol ser prejudicial, você está aplicando aí no meio do ciclo, mas a gente já sabe que reduzindo a dose, colocando progesterona, principalmente os trabalhos do Guilherme lá na USP, a gente consegue resultados satisfatórios aí mesmo, iniciando esse protocolo no meio do ciclo. E aí, então, comecei no D12, no D20 vou fazer o diagnóstico, seria o D8 do protocolo, né, 8 dias depois que você iniciou, e ali aí está vazia, você segue o protocolo, que essa é a hora de aplicar a prostaglandina, que é ela que iria interromper uma possível gestação. Então, você só vai aplicar nas vacas que você diagnosticou como vazio. Então, essa é uma ressincronização super precoce, porque você começou lá no D12, você diagnosticou no D20, 2 dias depois você já está inseminando, que aí é prostaglandina e inseminando, né? Já é prostaglandina, enfim, indutor de ovulação, insemina. Então, você tem esse tipo de ressincronização, que vai dar um intervalo em torno de 30 dias,
entre inseminações, e tem ressincronização que vai dar um intervalo de 22 dias, que é praticamente o ciclo da vaca, né? Você quase que está sem observar cio, sem nada, você está inseminando ela no intervalo natural, assim, que seria em torno de 21 dias, né? Então, 22 dias aí, intervalo entre duas inseminações. Uma coisa só importante de falar, é que a gente está falando de diagnóstico, mas o cio, observar cio de retorno é uma oportunidade, uma grande oportunidade de você identificar a vaca vazia. É a forma mais fácil de você achar, você vê que uma vaca não está gestante, né, que ela está vazia, você observar cio de retorno. Mas nem todas as fazendas têm a eficiência de observação de cio, não é por isso que a gente vê expandindo o uso de protocolos, de ATF, tal, justamente por falha de observação de cio das fazendas. E para a FIV, faz alguma diferença? Eu vi que você colocou lá no que a gente estava colocando no briefing lá e tal, você tinha comentado alguma coisa sobre esse diagnóstico em receptoras, alguma coisa do tipo? Receptora, aí tem o diagnóstico de gestação da receptora, né, para você usar ela novamente, tal, seria a mesma ideia, mas também tem trabalhos de receptora avaliando ela no dia da transferência. No dia 7, na hora de transferir o embrião, você vai ter que ver se ela tem corpo ou não, né, para até saber qual lado vai transferir. Então, ela tem que ser avaliada para a presença de CL no momento da transferência do embrião. O fato dela ter mais fluxo sanguíneo ou menos, né, no D7 ainda não é consensual. Tem alguns estudos que mostram que quem tem mais fluxo ali no D7 tem mais chance de ficar prenha, eventualmente, e tem outros que falam que não tem diferença. O D7 ainda está no início do ciclo, né? O D20 está lá no final, então quem não está, não vai estar prenha. O D7 ainda está no início ali. Então é uma forma... É uma ferramenta a mais, porque você, com o ultrassom, você olha a presença, você tem que ver se ela tem CL, e você pode excluir receptoras que não têm CL ou que têm CL com fluxo muito baixo. Mas ainda não tem um consenso de dizer assim, não, essa receptora, ela tem mais fluxo aqui no dia da transferência, ela vai ter mais chance de frente. Alguns mostram que sim, outros mostram que não. Então, a gente ainda precisa melhorar isso. O que é uma explicação grande? Que assim, metade do resultado do embrião aí, da transferência de embriões, não é da receptora, é do embrião. Então, isso atrapalha um pouco, né? A gente sabe que o embrião é um grande fator ali, né? Principalmente o embrião de FIV, ele é um grande fator para dizer a qualidade do embrião, para dizer se ela vai ficar prenha ou não. Então, a gente está olhando só o lado dela, né? Mas ela, a metade do que vai determinar se é gestação ou não compete a ela. Então fica difícil estabelecer isso, se vale a pena, se maior fluxo no D7 vai ter mais chance de emprenhoma. Tá? Mas tem algumas pessoas fazendo e selecionando. Outra questão é que na maioria das vezes você tem mais embrião que receptor, principalmente na nossa situação aqui no Brasil. Então, você acaba colocando mesmo e você quer número de gestações, né? Não necessariamente só a porcentagem. Mas seria uma ferramenta de selecionar e excluir receptoras com a função ideal da emissão do corpo muito inadequada, por exemplo. E poderia ajudar nisso. Ô, Luiz, eu queria te perguntar, que às vezes pode até surgir essa dúvida aí para o pessoal que está escutando. Por a gente falar de um diagnóstico ali precoce, ele poderia oferecer algum risco para aqueles animais que estão gestantes? E uma outra dúvida também no sentido de... A gente sempre vê falar aí nas palestras que não é uma técnica tão simples assim de ser utilizada. E você falou sobre os cursos de inseminação artificial e se teria curso aí para o uso da técnica do Doppler na Embrapa? Bom, sobre eu vou de trás para frente. O curso, na Embrapa a gente não tem esse curso, né, de diagnóstico Doppler, mas tem algumas empresas aí de curso que eles fazem esse curso de uso de ultrassonografia, tem curso de uso de ultrassonografia Doppler, então existe aí no mercado aí quem faça, né, quem investe desses cursos para utilizar Doppler. Qual que é a outra pergunta? Você perguntou 3 uma vez. Você ofereceria algum risco para os animais que estão gestantes dessa manipulação precoce? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que o estradiol, ele tem um efeito ali, ele pode ter um efeito luteolítico, né? Junto com ativando receptores lá de prostaglandina, né? No médio. Então, ele pode prejudicar como a gente aplica a ressincronização. Se eu começar ela no meio do ciclo, eu posso prejudicar algum animal que
que poderia ficar gestante, não vai ficar. Mas é o que eu falei, tem um ajuste de dose, diminuindo a dose de estradiol, utilizando progesterona injetável. Então, tem vários estudos, você modifica, você otimiza ali naquele início do protocolo, D0, para não prejudicar. E já tem resultado demonstrando isso, você consegue não ter prejuízo nenhum. Se você fizer do jeito normal, você vai lá, aplica 2 ml, a progesterona às vezes não tá adequada, né? E aí você pode se prejudicar. Mas em geral dá para fazer um ajuste e não prejudicar quem ficaria gestante. O ajuste é meia dose? É 0,25 da dose? Depende da categoria também, né? Tem gato forte, gato leite, mas seria uma dose menor e aumentar a progesterona. Né? Você dá, além do implante, você dá uma progesterona injetável. É o que tem funcionado melhor. Você aplica na hora do D0 e mas a sua recomendação, se for gado de corte, o quanto que eu usaria da dose que você acha que seria interessante? Se você vai usar 2 miligramas, você usaria 1. Né? Metade mesmo do estradiol. Né? Se você vai usar 1, você usaria meio. E aí tem algumas fazendas que estão retardando, em vez de começar no D12, começa no D14. Né? Aí você vai lá no D22, fazer o Doppler, e vai inseminar no 24. Que aí também o 14 você já está dando uma chance do corpo lúteo se desenvolver mais, de não prejudicar ele. Pode ser não começar tão cedo assim. Entendi. Com 20 dias, então, na verdade, seria o ideal para iniciar a avaliação. Né? Se eu faço com 22, até 18, 19, né? Que você falou que dá para fazer, só que aí você vai piorando a qualidade do seu diagnóstico, não é isso? Mas se eu fizer com 21, 22, 23, 24, funciona da mesma forma? Ou eu tenho uma janela? Tem uma janela ideal ali, que seria isso aí, 19 a 22 no máximo. 19 eu nem gosto de falar muito de 19, não, porque no 20 eu já acho que tem muito falso. Tipo, depende de categoria, né? Gato de corte, gato de leite geralmente tem esses ciclos um pouco mais longos, mas seria. Se você passar muito também, se você deixar para 20 anos, não faz muito sentido, né? Você já está muito próximo de ver o embrião lá, né? Na vesícula lá, dentro do útero. Então, e também você pode ter um corpo muito novo. Por exemplo, você deixa para fazer com 24, se essa vaca ela ciclou lá com 18, que tem animal que tem um ciclo de 18, né, se ela pulou lá de 18, 19, ela já vai ter um novo corpo útero que não é da sua inseminação, já é um novo ciclo ali. Então, não pode deixar passar muito também. Entendi. Luiz, eu lembro que um dia você me falou também, a gente conversando nessas indas e vindas aí de aprendizados, né? Você estava comentando sobre IATF e tal, que você já chegou a fazer IATF com 100% de resultado aí na Embrapa, né? Eu acho que, se não me engano, eram 10 vacas, era um negócio, não era um N muito grande, né? Mas você tá brincando, a gente falou brincando, né? 100% de resultado, das 10 vacas, as 10 ficaram prenhas. E fora que pariu gêmeos ainda, né? Que ele não contou para vocês. 110% de concepção. Isso aqui foi humilde, não contou para vocês. Teve uma que pariu gêmeos. Mas conta pra gente assim, fugindo um pouco do assunto, mas na verdade na mesma coisa, eu acho que era bacana a gente aproveitar você também para falar um pouco disso. O que você considera, tirando a parte de alimentação e tudo mais, o que você considera, porque essa é óbvia, todo mundo fala, o que você considera assim que seriam pontos cruciais nos protocolos, seja lá qual forem, e dos diagnósticos, para que você tenha uma concepção altíssima? Aí eu estou te fazendo uma pergunta mais para expandir aqui o nosso papo. Eu queria pedir você segurar um pouquinho só, que eu acho que vai acabar fugindo um pouquinho do assunto. Eu estava querendo manter ainda na ideia dos hormônios ali, que me surgiu uma curiosidade, só para a gente poder fechar o assunto, porque senão vai ficar longe. Como que você vê, e aí agora que talvez é uma pergunta mais técnica um pouquinho, mas nós temos, né, uma audiência grande de estudantes, de pessoas que têm apetite aí pela área da reprodução, que acho que a gente pode ajudar. Como que você vê, né, um paralelo em termos de resultado, da gente tomar essa decisão de fazer uma sincronização super precoce aí, né, que você usou o termo, comparado com o fato de eu abolir ou não tomar essa decisão e ali identificando o corpo lúteo, eu simplesmente fazer a prostaglandina nesse corpo lúteo que não está irrigado. Você acha que tem uma grande diferença no protocolo de só usar a prostaglandina para usar a sincronização super precoce? Como é que você vê isso?
Tem algumas linhas que falam isso, né? Você só aplica prostaglandina. Se você não for observar cio, você não está com o ovário, né? Você tem as ondas de crescimento folicular. Então, a gente, no começo do protocolo, a gente quer sincronizar o crescimento daquele folículo que vai ser o seu folículo ovulatório, que vai ovular. Então, se você simplesmente, tá vazia, na verdade, nem precisaria de prostaglandina, que ela não tem corpo lúteo, ela tem, mas não tem, né? Ela tem corpo lúteo sem função. Você aplica só para seguir o protocolo. Então, você não tem muita ideia. Então, se você for fazer IATF, que é em tempo fixo, você corre o risco de ter um resultado ruim. É lógico que uma ou outra vai emprenhar, mas o resultado não vai ser muito bom, porque ela não está sincronizada. Você vai ter qual tempo você vai inseminar, né? Qual o tempo fixo seu? Fica difícil determinar. Mas seria uma forma mais assim, não menos sofisticada. Eu não recomendo, não sei nem te falar o resultado disso. O ideal é você sincronizar o crescimento folicular, que você sabe naquele momento ali que você tem um folículo no ovário daquele tamanho e que se você continuar, você vai induzir a ovulação dele. Você assim, tá vazia, vou aplicar a prostaglandina aqui, você não sabe como que está o ovário dela, qual fase de crescimento que é muito praticado. A campo por veterinários, foi lá, passou o ultrassom, ficou o corpo lúteo lá, não sabe que fase que está, indica uma prostaglandina. Isso é bastante praticado. Então, por isso que eu trouxe para... Mas aí ele precisa observar cio, né? Aplica prostaglandina e observa cio. Aí tudo bem. Aí você observa cio e insemina 12 horas depois. Tá ótimo. Beleza. Mas é o que eu falei, se for para inseminar em tempo fixo, fica difícil, né? Não tem como. E essa é uma observação, assim, que eu acho que clareia bastante para o pessoal na tomada de decisão, né? Ele não está praticando o IATF, precisa ficar claro, né? Ao aplicar apenas a prostaglandina, ele não está praticando o IATF. Ele está estimulando o cio, e aí vai ter que observar automaticamente. Ele está sincronizando o cio, ele vai ter sincronizado. Deve ter 3 a 5 dias depois, os animais vão dar cio ali. Nem todos, né? De parte deles. Mas se fosse para refinar a técnica do veterinário que o Ronaldo está falando, qual tipo de corpo lúteo que eu usaria uma prostaglandina e qual aquele que efetivamente não tem o que fazer porque já regrediu, não está do tamanho? Qual que é o critério que o veterinário a campo utilizaria para tomar uma decisão dessa? Com ultrassom convencional? Com ultrassom convencional. É difícil, não tem como ele ver, porque o corpo lúteo pode estar presente, pode ter um tamanho razoável lá, mas ele pode estar sem função, né? Então, ou ele pode estar no início do ciclo, ele não vai responder a prostaglandina, né? Se ele estiver aí até o dia 5 ou 6, ele não vai responder a prostaglandina. Então, por isso que a sincronização com prostaglandina, você tem aí 50%, 60% de resposta, né? A falha de observação de si e também falha de animais que não vão responder à prostaglandina. A prostaglandina ela vai causar luteólise, ela vai eliminar o corpo lúteo, ela vai estimular a vaca a manifestar si. Mas, para ela manifestar si, ela precisa de um folículo lá no ovário, um folículo de crescimento. Então, ela não é só você fazer a prostaglandina, precisa estar tudo ali funcionando perfeitamente. Por isso que nem todos os animais. Se aplicar a prostaglandina, todos os animais vão dar ciclos inseminados. Você sabe que não. A utilização do Doppler? Nesse caso, o Doppler seria, se você tem um corpo lúteo, se você quiser usar o Doppler para isso, se ele tem fluxo sanguíneo, tá bem, aplica a prostaglandina, que aí você sabe que vai funcionar naquele corpo lúteo ali. Então vai dar esse final de ciclo ou início de ciclo. No animal que isso que você falou é num animal que eu não tenho histórico de inseminação, porque se ele tiver não faz sentido, obviamente. Sim. Uma fase aleatória do ciclo, aí você não sabe. Né? Se você soubesse, melhor. Se você souber a fase do ciclo, tá ok. Eu parti no raciocínio, Luiz, de que esse animal, né, quando eu comecei lá, mas foi bom vocês falarem que incrementou a conversa. Mas eu estava no raciocínio assim, eu tô no diagnóstico precoce, eu tô ali, eu já inseminei, eu tenho informação da data, sincronizei 10 vacas e estou fazendo o diagnóstico precoce dessas 10 vacas. E ali peguei animais com o corpo lúteo sem fluxo. E como eu tenho o histórico desses animais, todos eles foram inseminados, diagnóstico precoce, 5 deles não estavam com corpo lúteo sem fluxo, eu decidi fazer prostaglandina nesses animais para poder
agilizar, porque eu não tinha feito a sincronização super precoce deles, e automaticamente o que você trouxe para a gente é que eu vou ter que observar o cio desses animais, porque eu não tenho uma sincronização perfeita de folículo ali. É isso, né? O ideal é observar cio. Como eu falei, se você inseminar no momento lá que você determinar, você pode até emprenhar uma ou outra, mas o resultado vai ser bom. Muito bom. Eu acho que clareia muito aqui para produtores, para técnicos e tal, que aí vai do instrumento, vai do manejo de cada um ali, né? O que cada um tem condição de conduzir, né? Mas aqui já deu discernimento, que eu acho que é o mais importante. O bom que eu acho que bacana aqui é, lógico que ninguém vai sair expert vendo um podcast desse de como é que usa a técnica perfeita, né? Mas a gente trazer aqui a possibilidade, o pessoal saber que existe, eu acho que esse é o grande valor do que a gente está fazendo aqui hoje, agora, né? Ó, dá para fazer, é assim que faz, o pessoal já está usando, né? Não é só uma ideia de alguém que está em pesquisas, não, já é algo que realmente já está na prática funcionando, né? Trazer para cá, para o pessoal, a informação que você consegue um diagnóstico de gestação com 20 dias, né? Você consegue ter um diagnóstico de que a vaca tem uma bateria de vacas vazias, né? Que é a mensagem de fato, né? Que consegue fazer essa identificação, saber disso já é muito bom. Saber de estratégias que antecipa a utilização do protocolo e automaticamente vai reduzindo, né, o intervalo entre inseminações, é outro degrau na escada também que vai mostrando para o pessoal que tem muito o que ser feito, e isso influencia no resultado. Lá no final, isso é impacto na média de produção, né? Quanto mais eu trago a vaca para próximo emprenho a vaca mais cedo, mais ela vai produzir na vida dela, na época que ela produz mais, que é quando ela está próximo do parto. Cada dia que você atrasa para emprenhar a vaca, é um dia a mais que você colocou ela produzindo leite na época que ela produz menos, né? Então, essa é a conta que eu provoco, às vezes, os produtores a fazer. A sua vaca, no início no primeiro terço da lactação dela, está produzindo 20 litros de leite por dia. E no terço final da gestação dela, da lactação dela lá, está produzindo 5 litros de leite por dia. Um menos o outro, a diferença está dando 15 litros. Né? Aí tem a diferença do que você deu de trato para ela, que você gastou para produzir isso, mas de toda forma o impacto, né, da margem desses 15 litros que você está deixando de produzir aí é muito grande. Quando você põe isso na vida produtiva da vaca no total, vai dar próximo da conta, e a conta não é tão simples assim, mas é uma forma didática de o pessoal entender o impacto, né? A fase que a vaca mais eficiente em transformar a comida em leite é o início de lactação, né? Isso aí. E por aí, né? Essa diferença aí você tem que considerar isso. Só a gente falando, você está falando da prostaglandina, tem alguns, aí que é isso, cada caso, assim, é difícil ter uma receita de bolo, tem um protocolo que o pessoal chama de short sync, né, um protocolo que é isso, você faz o diagnóstico, mas aí não do dobro, né, 32 está vazia, e ela tem o corpo do outro normal ali, né, porque ela repetiu-se lá no 21, 22 dias, e você foi fazer o diagnóstico 32. O pessoal aplica a prostaglandina, aplica uma segunda dose, né, depois, induz a ovulação com GNRH e insemina. Para algumas pessoas isso funciona também. Então, é um protocolo, em vez de você esperar 10 dias, você já faz prostaglandina ali, faz 2, e faz um indutor de ovulação com GNRH e insemina. Mas é uma IATF sem o início de protocolo. Eu nunca fiz trabalhos com isso, mas eu sei que tem fazenda que faz também. Aí tem que ver os resultados, se funciona bem. Brenda, alguma coisa? Você tá com cara de que vai falar toda hora, você tá dando um pulinho assim? Eu tô me segurando, né? Vai lá, eu vai tenho lá. que, Não se segura. que me segurar Se solta, aí Brenda. até o nosso horário. Vou aproveitar a oportunidade que o Daniel estava brincando aqui antes da gente entrar no ar, que eu sou fã do Luiz Gustavo, eu sou fã assumida. Eu queria aproveitar a oportunidade para você falar para a gente, assim, para o pessoal fã da reprodução também que está escutando a gente, o que vocês têm feito aí de mais recente com pesquisa, o que a gente pode esperar aí para um novo podcast, né? O que é o tema aí do trabalho de vocês agora? Aqui matam a bola ajeitando para matar a segunda, você viu, né? Já deixa engatilhado.
A gente tem usado agora, né, a gente tem feito algumas coisas com essas organizações, né, tentando alguma estratégia de não prejudicar as vacas que ficariam gestantes. E ultimamente a gente tem feito usando o Doppler para acompanhar a gestação, né? Então, para tem chamada de programação fetal, né, que também está um assunto aí que está se falando bastante. Então, a gente vê gestações de embrião, gestação de inseminação, e vê que características tem ali durante a gestação, que se tem alguma normalidade ou não, se a gente pode, com o auxílio do Doppler, a gente vê uma diferença de vascularização, de fluxo sanguíneo no placentoma, da placenta para o feto, como que isso afeta o ser que vai nascer lá. A gente tem trabalhado com isso, com essa parte de acompanhamento da gestação. O problema enorme hoje, né, que eu acho que vocês estão aí na linha de frente, vocês sabem, é perda gestacional. Perda gestacional, né, é um problema muito grande. Com embrião é grande e com inseminação também, com gado de leite é bem significativo, né? Então a gente tentando estudar, ver por que essas perdas acontecem. O ultrassom ajuda a gente a caracterizar isso. O que está acontecendo ali? Por que está perdendo? Por que você faz o diagnóstico lá 30 dias, quando você vai fazer com 60, você tem aí 15, 20, às vezes até 25, até mais porcentagem de perdas. Né? Então, está trabalhando nessa linha aí de perda gestacional e acompanhamento de gestação. Eu estou usando a ferramenta agora com isso também. Então, um trabalho recente agora de projeto aqui, que a gente fez isso, a gente aproveitou para fazer um Doppler do corpo bruto durante a gestação quase inteira. Chega numa fase que não dá nem para alcançar o ovário, né? Mas no início ali a gente vai ter essa característica de vascular do corpo bruto durante uma grande parte da gestação. Isso que a gente tem trabalhado agora. Refinando mais. Só pegando um gancho, só voltando um pouco no Doppler, uma coisa importante de falar para o pessoal também que está aí no campo, né, que, assim, o Doppler também não é só você passar na vaca e ter o resultado, né? É uma técnica mais refinada, é mais sofisticado o exame, em termos até de interpretação, o que é vaca vazia, o que não é. E você vai ver, e quando você vê, tem vaca que tem um pouquinho de fluxo ali, o óbvio é fácil, quando tem muito fluxo, não é vazio, quando não tem nem bom fluxo, mas tem os intermediários ali, precisa treinamento, precisa o pessoal saber o que está fazendo, então precisa um pouco de treinar o técnico, né, o veterinário que vai fazer, e ajustar a configuração, então, de aparelho para aparelho, pode medir, então a gente tem lá o PRF, que é um ajuste lá do Doppler, que eu posso ter mais falso positivo, menos, de acordo com esse ajuste, sabe? Qualquer sinalzinho ele vai dar colorido, então você tem que ajustar ali, ajustar o operador, né, que está fazendo, para você ter um resultado mais confiável aí. É importante isso, configurar. Não é chega lá, passa na placa lá e deu tudo certo. Depende de quem está fazendo. O resultado depende de quem está fazendo. Saber o que está fazendo. Luiz, eu tinha interrompido o Daniel aquela hora, acho que a pergunta dele foi, na sua opinião, com exceção da nutrição, que tem uma conexão direta, né, com a reprodução, o que mais que você tem, que você considera de alto impacto na concepção, Daniel? No alto impacto da concepção, e para você ter uma IATF bem feita, sob a ótica do técnico, entendeu? Tira a parte do manejo, que tem que estar em balanço energético positivo. Isso a gente já falou em outros episódios. Se você não viu, inclusive, está aqui no card. Dá uma olhada aí que tem vários falando sobre isso. Mas para o técnico que está mesmo ali, olhando, fazendo, o que ele tem que ver mais, com ultrassom, sem ultrassom mesmo, o refinamento do negócio para ter um resultado de IATF, seja lá do que for, o melhor que tem. Existe alguma dica, alguma coisa que você utiliza para isso? Então, as dicas é o óbvio, né? São dicas gerais. É óbvio, quando você falou isso, você brincou do 100%, né? Dá vontade de nunca mais inseminar nenhuma vaca, né? Assim, aí já tem 100%, não ia inserir mais nenhum. A gente sabe que não é assim, né? Então, se você tem que ter um número suficiente de animais para você falar que aquele resultado é esse, né? Mas, assim, a gente teve muito preciso a inseminação e a IATF, né? Ou seja, se você fizer bem feito, vai emprenhar grande parte dos animais. Aí, assim, tirando o animal tá bom, tá ciclando, tá com condição boa, né? Tudo sem nenhuma doença reprodutiva, né? E você tem outros fatores, no caso nosso aqui, a gente nesse específico, a gente acompanhava com ultrassom
crescimento folicular. Então, você sabe ali no momento certo de inseminar, você acaba realmente emprenhando mais. Mas isso, na prática, você tem que considerar a logística disso. Você não vai ter um veterinário lá. Então, a gente acaba encaixando tudo dentro de uma rotina do que é possível fazer. Né? É lógico que se você, no dia da retirada do implante, ou no dia de ovulação lá, você passar ultrassom e você eliminar quem tem folículo pequeno, você vai ganhar uma porcentagem de concepção. Mas vale a pena esse trabalho? Então, assim, na grande maioria das vezes, você tem que entrar na rotina de manejo reprodutivo ali. Aí, o que eu acho importante? É o cuidado na execução do protocolo, né? Então, as doses corretas, de horário de aplicação. Eu até falo bastante aqui, né? O pessoal às vezes vai aplicar meio ml no cipionato lá e pega uma seringa de 20, sabe? Está errado a dose, sabe? Então, assim, tamanho da agulha, o local de aplicação tem que ser intramuscular, né? Então, o ajuste do tamanho da agulha, tamanho de seringa, o que você está usando. É lógico que usar os protocolos aí que são mais indicados, né? Para cada categoria animal, né? Tem protocolo para gato de costa, tem protocolo para gato de leite, para zequino, para taurino. Então, você estabelecer esse protocolo ideal para aquele tipo de animal e você executar ele bem feito. Então, a gente, às vezes, veterinário, você bota lá, dá um papel para o cara e fala assim, vai lá, você vai aplicar isso, isso, isso. Mas, às vezes, ele nem sabe o que é, aonde que é para aplicar. Então, assim, tem que explicar para ele, desenhar lá e mostrar, sabe? Treinar ele, aplica aqui, deixa eu ver. Coloca o implante, tira o implante. Qual agulha que você vai usar, o que você vai... Qual que é a dose? Ele mostra aqui, 2 ml é o quê? Ele mostra aqui na seringa. Às vezes ele acha que está fazendo certo, mas não está. Então, isso tem que fazer. Isso é óbvio, né? É o mínimo, mas muitas vezes não acontece. A segunda parte que eu acho importante é o inseminador, né? O inseminador também, a gente sabe que o sêmen é um fator muito importante no resultado, no tempo de concepção. Então, ele descongelar o sêmen corretamente, fazer tudo que precisa ser feito para manter a qualidade do sêmen. Isso já tem efeito de touro grande, né? Então, se o inseminador fizer, vou fazer um lote muito grande de ATF, o inseminador começa a cansar, aí já está cansado, já não está fazendo direito, então organiza direitinho, né? Divide, se for o caso, pega mais um inseminador. Esses que eu acho que são um fator, tirando a parte do animal, né? Que são fatores que interferem, que as fazendas que têm boa concepção fazem, né? Você me lembrou de uma história aqui, Luiz, quando você disse a questão do medicamento, às vezes a pessoa poder trocar o medicamento, né? Há muitos anos atrás, eu fiz uma recomendação para um produtor que tinha uma vaca com lesão de obturatório, por dificuldade de parto. E aí a gente colocou no protocolo, mesmo sabendo que tem pouco efeito, colocou no protocolo tratar com... parte do tratamento era utilizar a vitamina B1. Aí ele chegou na loja para comprar a B1, não tinha, a pessoa falou assim, não tem B1, tem B12. Aí o produtor pensou assim, se a vitamina B1 é boa, a B12 é 12 vezes melhor. Compra a B12 e vamos embora. A vaca é boa, compensa. Então, serve para pensar, né? No mundo dos protocolos aí, que as caixinhas muito parecidas, a mesma quantidade de ml e tal, coisas semelhantes, né? Tem grande chance de acontecer, né? Não tem esse, usa aquele que serve, né? A gente aqui na Embrapa, a gente tem uma coisa chamada estagiário, né? Então a gente vê cada coisa, estão aprendendo aqui, né? Então aplica errado, troca o hormônio, tira o implante, aplica a prostaglandina, não tira o implante, deixa lá, não tira a inseminação, dá lá um implante. O importante aqui na prática, né? Veja lá, você tem 50 implantes para tirar hoje, né? Aí eu falo pro pessoal, você tem que ter 50 implantes aqui no balde, né? Aí vai embora a vaca com implante lá dentro, sabe? No dia da inseminação, peraí, tem um implante aqui. Então aí o pessoal tira e eu conto, assim, se eu tinha 50 para tirar, tem que ter 50 aqui, né? Se não tem 50, que tem, ou perder ou tá dentro da vaca lá. Né? Tem umas coisas que são óbvias, mas a gente tem que ficar... tem que ser dito, né? Precisa, né? Começamos o podcast falando isso e terminamos também, né? E já tem 1 hora, mais uma vez, que a gente está trocando ideia. Eu acho que o nome desse podcast pode ser o óbvio para ser dito. Ronaldo, você quer falar das suas considerações finais?
Bom, Luiz, eu gostaria de agradecer aí a sua participação em nome de todo o time aqui do Mamíferos Podcast e já deixar aberto aí o convite para uma próxima participação. O tema de reprodução é muito amplo, né? Então, agradeço aí de coração a sua participação, deixo as portas abertas para estar aqui com a gente mais vezes. Dar parabéns aí por ter chegado, né, nessa técnica que hoje já é parte da bovinocultura leiteira nas grandes fazendas, né? Grandes, médias fazendas aí. O pessoal usa mesmo, né? O que partiu de você aí hoje é muito utilizado em grandes propriedades, propriedades colocando veterinário para estar na fazenda ali mais semanalmente, né? Fazendo a coisa funcionar, girando, atento à movimentação da reprodução. Então, queria dar os parabéns mesmo aí por essa contribuição para a bovinocultura aí do país e quem sabe do mundo, né? E, enfim, passar a mensagem minha para o nosso público, bem simplificada, não vai, apesar de você não sair daqui, né, do podcast utilizando Doppler, saber que existe é importante para você definir como que você pode estar implementando essas técnicas na sua propriedade e pedir ajuda, né? Eu acho que, tipo assim, conversar com mais gente, procurar aprofundar, chama seu veterinário, pessoa próxima, procura aprofundar para você poder aplicar isso aí e colher os resultados na propriedade. Emprenhar a vaca dá dinheiro. Brenda? Só reforçar aí, agradecer ao Luiz Gustavo pela presença dele. Fiquei muito feliz que o Daniel me chamou para participar desse. E reforçar isso mesmo com o pessoal, que a tecnologia existe, a gente precisa saber utilizar ela a nosso favor, né? Então, vamos buscar aí o que tem feito de novo. E eles estão aí trabalhando desde 2013 nessa tecnologia, até hoje, desenvolvendo estudo com isso, para a gente ver a importância que é. Beleza. Luiz Gustavo, suas palavras finais. Eu queria agradecer muito vocês, é um prazer. Eu assisto, né, no podcast, vários episódios já. A gente está ensaiando isso, né, Daniel? Um tempo de conciliar aí para a gente gravar. Então, assim, fico muito honrado. Prazer estar aqui com vocês, foi muito bom. Melhor se fosse aí, né, que estivesse aí presencial, mas conseguimos fazer aqui à distância, mas foi muito bom. Eu agradeço, só falando um pouco sobre essa questão de Doppler, de pesquisa. Nossa, eu estou aqui, mas não é uma coisa minha, né? É uma equipe que estava envolvida. Tem o João Henrique, tem o pessoal da USP, Pedro, Guilherme Gubies, pessoal, eles trabalham muito nessa área também. Então, a gente foi quase que concomitante, assim, a gente estava trabalhando no gado de leite, no gado de corte. Então, é um esforço conjunto de instituições, de pesquisadores, de professores, né, que chegou nesse ponto. Então, é bem gratificante a gente ver isso. Assim, eu saí, fiquei 4 anos fora do país, quando eu voltei tinha um monte de gente usando. Então, legal isso. E aí, só uma reflexão minha, né, sobre isso, lá atrás, 2012, 2011, que eu comentei sobre isso, a gente está vendo que dá para fazer aqui com o Doppler, dá para ver se a vaca não está prenha, porque ela não pode estar prenha, porque na época eu falava assim, não, mas isso aí está muito longe do produtor, isso é muito caro, é um equipamento caro, vai ter que veterinário mais uma vez. E assim, não, tudo bem, mas a gente está estudando aqui fisiologia e a aplicação prática vai ser depois, né? Aí isso vai evoluindo ali e as pessoas vão conseguindo. Então, muitas vezes a gente está fazendo uma pesquisa aqui, é lógico que a gente vislumbra uma aplicação, né, que a gente está fazendo para ajudar o produtor, para ajudar aí, para contribuir, melhorar aí o manejo, o que for, mas a gente, às vezes, não tem ideia de como que isso vai ser aplicado de fato. Não invalida a nossa pesquisa, né? Tanto que é isso, a gente não sabia, lá no início a gente não sabia que ia chegar nesse ponto. A gente foi passo a passo ali, uma coisa incremental, né? Você faz um estudo daqui, dali, e de repente fala, não, isso dá para aplicar, vai ser assim, e o pessoal adota, funciona bem feito. Então, para quem trabalha aí com isso, com pesquisa, que for, assim, não desista, né? Porque hoje você consegue imaginar que daqui a 10 anos, o que você está fazendo hoje pode ser muito, muito bem aplicado e funcionar muito bem. É isso, mas no mais é agradecer vocês o convite, muito bom participar. Não, beleza, e ó, eu te falo que
Vai ser muito bom o dia que você vier aqui, né? Mas para fazer online demorou 6 meses. Eu acho que tem um chãozinho aí pela frente. Mas de qualquer maneira, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Eu queria muito que você viesse aqui, porque o que você contribuiu hoje, eu tenho certeza que tem muita gente que vai ver, que vai pelo menos despertar e falar assim, poxa, eu quero pelo menos ver como é que funciona, eu quero ver se eu coloco essa aplicação na prática. E eu acho que é isso, esse é todo o propósito da gente estar aqui hoje conversando sobre isso, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima. E a gente sempre termina com um brinde que eu acredito que você não vai conseguir fazer daí não, mas sinta-se brindado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Um abraço. Até lá. Até.